Olá pessoal, então hoje é um bonito dia, 18 de agosto de 2014. Eu vim acompanhar aqui o experimento de exclusão de precipitação. E ontem choveu bem na região, coisa de 10, 15 milímetros aí. Vocês podem ver como ficou a terra bem molhada, ó, fora da área de exclusão. Aqui dentro da área de exclusão, onde está o toldo, vocês podem observar que a terra está seca, ó. Então o toldo ele é efetivo, pelo menos nas áreas bem planas ele é efetivo. Vocês podem ver a diferença de cor do solo, ó. Lá um solo mais seco, aqui onde choveu, bem abaixo do toldo. Vocês podem ver que ele é efetivo para excluir precipitação. Ali tem mais um, lá tem mais outro, e tem um que está mais lá para cima. Lá dá para ver um pouco dele. Deixa eu ver, lá em cima. Lá adiante, ó, tá o toldo, ó. Aquele lá está um pouco mais inclinado o terreno. A planta antes da precipitação estava murcha. E após a precipitação, embora aqui embaixo não tivesse chovido, talvez por baixo tenha entrado um pouco de água pela questão da topografia do terreno. Então talvez naquela lá tenha uma pequena infiltração, mas nas demais aqui a situação é essa. Muito seco embaixo. E curiosamente, antes dessa precipitação de 17 de agosto, as plantas que estavam no toldo, algumas, estavam bem. E as que estavam fora estavam murchas. Então acho que de alguma forma o toldo, mesmo excluindo a precipitação, ele possa estar favorecendo algumas plantas em relação às plantas que estão aqui na mata. Eu acho que tem a ver, embora eu venha aqui tirar as folhas uma vez por semana, eu acho que possa ter a ver com a questão das folhas, né? As folhas podem cair ali, ó, e fazer sombra na planta. E ela não pegar tanto sol e não sofrer tanto como uma planta que está ali, ó, fora. Outra coisa que poderia acontecer é condensar aqui o orvalho e ele cair sobre a planta. Mas como está tão seco aqui embaixo, não acredito que tenha ocorrido isso. Mas isso foi só uma planta que está mais lá em cima, que ela está melhor que as outras fora. As outras plantas elas estão em uma situação razoável, a mesma condição praticamente. Então acho que já fazem 3 meses praticamente que eu tirei a chuva de cima dessas plantas, eu excluí a chuva. E elas estão anormalmente saudáveis, eu diria, né? Enquanto algumas plantas fora murcharam, elas aqui dentro nunca murcharam tanto quanto. Então tem alguma coisa estranha aí, mas vamos acompanhar. Eu vou deixar até metade de setembro. Vai ficar 4 meses sem nadinha de água para essas plantas. E elas estão resistindo muito bem, o que demonstra que talvez uma estação muito seca, devido a uma mudança para clima mais seco aqui na região, talvez não afete tanto essas plantas do subbosque, certo? E aí tem as outras plantas que eu estou irrigando para ver se vai dar uma diferença nesses tratamentos. E as plantas controle também, que estão expostas às intempéries aí do clima, do tempo no caso. Certinho? Então esse é o relatório da última viagem aqui. E agora com essa chuva começa praticamente um período mais chuvoso aqui para a região. Eu vou estender mais um mês aí esse toldo, se elas não morrerem. E vamos ver qual é que vai ser o resultado na floração depois desse longo período, 4 meses sem nenhum pingo d'água aí, direto em cima dessas plantas. Talvez indiretamente, como eu falei, tenha pegado alguma água, mas diretamente não. Grande abraço aí, fiquem com isso na memória. Pensem no que pode acontecer nesses experimentos de testes aí de como poderia ser o clima, né? Uma mudança no clima, uma estação seca muito mais longa. E ficamos assim. Tchauzinho.